Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para concluir solenemente o ano jubilar de 1925, o Santo Padre, o Papa Pio XI, instituiu a nova festa em honra de nosso Senhor Jesus Cristo Rei. Seria esta solenidade uma insistente admoestação para a humanidade inteira reconhecer a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Rei universal do mundo. Jesus Cristo é, inseparavelmente, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em virtude da sua divindade, nosso Senhor é o Rei do céu e da terra. É o Senhor de tudo quanto existe no universo criado, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Mas também como homem, Jesus é o Rei do universo. O reino de Jesus está neste mundo, mas, como disse a Pilatos, seu reino não é deste mundo, não é temporal, mas sobrenatural, é divino. É um reino que existe no mundo e para o mundo, para a humanidade. E pela encarnação, paixão e morte, nosso Senhor adquiriu novos títulos de realeza sobre toda a humanidade. Entendemos tudo isso se considerarmos, pois, o porquê da instituição da festa de Cristo Rei. No século XVII surgiram na Europa os erros do liberalismo e do laicismo, que, negando a Deus e à Igreja a supremacia sobre a sociedade civil, proclamaram a independência absoluta entre os Estados e a Igreja, e organizaram a vida social individual como se Deus não existisse. Mais tarde veio a estotalatria, que reivindica ao Estado os direitos divinos, dando origem aos frutos amargos do orgulho e do egoísmo, à luta entre os indivíduos, ao ódio de classes e às rivalidades entre as nações, com a desagregação das famílias, as discórdias civis e as guerras fratricidas. Pois bem, o Papa, para remediar estes males, instituiu a festa de nosso Senhor Jesus Cristo Rei. Instituída, pois deve ser celebrada sempre, como disse o Papa, no último domingo de outubro. Devemos celebrar, portanto, a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, pois sim, Ele é nosso Rei. Para instituir a festa, o Papa escreve a encíclica Quas Primas, 11 de dezembro de 1925. Jesus Cristo, oferecendo-se como vítima imaculada sobre o altar da cruz, nos diz o Missal Romano, redimiu o homem e submeteu todas as criaturas ao seu suavíssimo império, que durará por toda a eternidade. Portanto, somente Ele é digno de receber o poder, a dignidade, a sabedoria, a fortaleza e a honra. Quando recebemos a Sagrada Comunhão, o alimento da imortalidade, Jesus estabelece em nossa alma o seu trono soberano de bênçãos e de paz, e deseja que nós, julgando-nos felizes por militar sob o estandarte da cruz, pois que o reconheçamos como o único Rei de nossa mente, de nosso coração e de nossa vontade. E assim nos submetamos e nos consagremos totalmente a Ele, vivendo na unidade e na paz, e modelando o nosso espírito segundo a verdadeira regra da vida cristã: caridade, humildade, sacrifício. Falemos sobre o caráter da realeza de nosso Senhor. O Papa Pio XI, explicando a realeza social de Cristo, nos diz o seguinte: porque julgaram equivocadamente que o Messias devolveria a liberdade ao povo judeu e restabeleceria o reino de Israel, Cristo desfez e refutou esta ideia vãmente esperançada.
Quando a multidão maravilhada queria proclamar-lhe rei, Cristo recusou este honroso título, fugindo e escondendo-se na solidão. Finalmente, em presença do governador romano, declarou que seu reino não era deste mundo. Os evangelhos descrevem este reino como um reino cujo ingresso exige uma penitência preparatória. Ingresso que, por sua vez, só é possível por meio da fé e do batismo, o qual, se bem que é um rito externo, significa e produz a regeneração da alma. Este reino se opõe somente ao reino de Satanás e à potestade das trevas, e exige de seus súditos não somente que, com o desprendimento espiritual das riquezas e dos bens temporais, observem uma moral pura e tenham fome e sede de justiça, mas também exige, ademais, a abnegação de si mesmo e a aceitação da cruz. Cristo, como Redentor, resgatou a Igreja com seu sangue. Cristo, como sacerdote, se ofereceu a si mesmo e, se oferecendo perpetuamente como vítima pelos pecados do mundo. Quem não vê, portanto, que a dignidade real do Salvador participa e mostra a natureza de ambos os ofícios? Por outra parte, incorreria em grave erro o que negasse à humanidade de Cristo o poder real sobre todas e cada uma das realidades sociais e políticas do homem, já que Cristo, como homem, recebeu de seu Pai um direito absoluto sobre toda a criação, de tal maneira que toda ela está submetida à sua vontade. Entretanto, enquanto viveu sobre a terra, Cristo se absteve totalmente do exercício deste poder. E assim, como então desprezou a propriedade e administração dos bens humanos, assim também permite e segue permitindo o uso destes aos seus possuidores. Expressa bem esta permissão, pois, um conhecido texto: não arrebata o reino temporal o que dá o reino celestial. Explicamos este caráter espiritual da realeza de Nosso Senhor a partir da obra Jesus Cristo, Mestre e Rei das Nações, do Padre Auguste Felipe. Vejamos o que nos diz o Padre. Lembrai-vos de tudo o que já foi dito até agora, em virtude da união hipostática e da sua ação redentora. Jesus Cristo possui toda a autoridade sobre todas as criaturas. O homem deve alcançar a sua finalidade por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho a seguir para obter a salvação, a verdade destinada a esclarecer todo homem vindo ao mundo, a vida que tem a missão de vivificar todas as almas pela graça. Em virtude do seu poder soberano, Jesus Cristo deve agir sobre todo homem de maneira a ser a realidade para cada um, caminho, verdade, vida. Em virtude deste mesmo poder soberano que lhe dá toda a autoridade sobre toda a sociedade, sobre toda a autoridade, deverá necessariamente agir de maneira que, de um lado, nenhuma autoridade terrena impeça e possa impedir Jesus Cristo de ser para cada um caminho, verdade e vida. De outro lado, que toda autoridade e toda sociedade concorram efetivamente para constituir Jesus Cristo para cada um caminho, verdade e vida. O caráter social e espiritual, portanto, da realeza de Jesus Cristo depreende-se com clareza perfeita das considerações que acabamos de emitir. Jesus Cristo é Rei. Todo poder lhe foi dado, até sobre as coisas temporais. Este poder de direito pode exercer-se tanto na ordem temporal como na ordem espiritual. De fato,
limita-se a uma intervenção espiritual. Não há, propriamente dito, limites na sua intervenção. Cristo Rei deve intervir por si próprio ou pela sua Igreja nas constituições fundamentais dos povos e dos países, e em todas as organizações sociais e até na sociedade das nações. É o único meio para o Divino Rei cumprir a sua missão divino-terrena que se impôs a si próprio. Sim, efetivamente, ele é o Rei de todas as nações. Segundo as palavras do profeta, todas as nações lhe foram dadas em herança e o seu império, ou mais exatamente o seu domínio, alastra-se até os confins do mundo. Assim, as homenagens públicas de adoração e de amor, de reconhecimento e de reparação são devidas a Jesus Cristo, Deus. São exigidos a Jesus, homem, e a todos os homens por Jesus, Rei. Jesus, Rei, exerce uma realeza espiritual, porque é o caminho, a verdade e a vida. Ele a exerce também porque a ele próprio pertence o meio de adorar dignamente e de prestar dignamente todos os deveres à Santíssima Trindade. O cumprimento destes deveres pelo homem é um dos objetivos da peregrinação terrena de Cristo. Pertence, portanto, à sua realeza de impor estas homenagens espirituais ao homem e a toda a sociedade, único meio para um e para outro de alcançar o seu destino. Considerações finais sobre o reinado de Nosso Senhor. Usamos para isso as próprias considerações que o padre José Maria Sáenz de Terrada expõe na sua obra Novena ao Sagrado Coração de Jesus. Fazemos, pois, as palavras do Padre, nossas palavras para esta festa tão importante. Jesus Cristo é Rei soberano do céu e da terra. Não brilhará, porém, com todo o esplendor que compete à sua realeza, até que chegue o fim dos tempos e comecem para toda criatura os séculos eternos. Dobrar-se-á então todo joelho perante Cristo Rei. Neste mundo, o reino de Cristo efetivo é a Igreja Católica. No outro, selo-á para seus fiéis vassalos o céu eterno. Para os rebeldes, o inferno também eterno. A estes os governará com um cetro de ferro e os pisará no lagar do vinho do furor da cólera de Deus onipotente. Aos justos, porém, seus súditos fiéis, servi-los-á, ele mesmo, pessoalmente, e os agasalhará em seu reino, onde comerão e beberão à sua própria mesa. Na celeste Jerusalém, assentar-se-á o Senhor em seu trono real eternamente, à direita da majestade de Deus. O Senhor abençoará o seu povo com a abundância da paz. Ali regerá eternamente o reino conquistado a poder de tormentos em sua vida mortal. Por isso foi ungido pelo Eterno Pai com o óleo da exaltação como sacerdote eterno e Rei universal, a fim de que, oferecendo-se a si mesmo como hóstia imaculada e pacífica na ara da cruz, cumprisse o mistério da redenção do gênero humano, e submetidos ao seu império todas as criaturas, entregasse à imensa majestade de Deus o reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santificação e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Ali já lhe foi conferido todo o poder, glória e império, e todos os povos, todas as raças e línguas lhe rendem vassalagem. Sua dominação é dominação eterna que não terá fim, seu reino nunca será destruído. Reinará na casa de Jacó,
que são todos os predestinados, eternamente, e seu reino não terá fim. Felicíssimos súditos, filhos deste Rei formosíssimo, ouvir-se-ão no céu poderosas vozes que digam: o império do mundo está nas mãos de nosso Senhor e de seu ungido, e reinará pelos séculos dos séculos. E aqueles venturosíssimos cortesões cantarão todos: o Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a fortaleza, a honra, a glória, a bênção. A ele a glória e o império nos séculos dos séculos. Entoai hinos ao nosso Deus, cantai ao nosso Rei, cantai. Oh, que glorioso será aquele reino felicíssimo, ilustrado pelo mesmo Cordeiro de Deus. Reino venturoso em que os súditos serão verdadeiros reis, que reinarão e se alegrarão eternamente. Irá o Rei da Glória, montado em um cavalo branco. Seus olhos serão clamejantes, sobre sua cabeça muitos diademas, e o seguirão os seus exércitos celestes, vestidos de linho novo e montados também em cavalos brancos. E toda aquela mansão ditosa, de interminável ventura, ressoará no dia perpétuo da eternidade com o hino da vitória do Verbo de Deus encarnado. Tu, Rex Gloriae Christe, Jesus Cristo, vós sois o Rei da Glória. Estimados irmãos, militemos sempre com marcial entusiasmo sobre as bandeiras do Divino Rei, para dilatar o seu reinado de amor na terra e aumentar assim o número dos venturosos cortesões da sua glória. Lutemos com denodo pela glorificação de Jesus Cristo nesta vida, com a esperança de reinar com Ele na eterna bem-aventurança. Viva Cristo Rei, viva nossa boa Mãe Maria Santíssima.